Folha FM. Voltamos então com Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e André Oliveira. André, acho que daqui a pouco a gente vai entrar também em reforma da Previdência, até porque você também é presidente do Instituto de Previdência Municipal aqui. Mas antes eu queria voltar à questão do ponto biométrico, porque na semana passada o Dr. Ábido, secretário de Saúde, foi entrevistado aqui no Folha no Ar, segunda edição, com o Cláudio Nogueira, à noite, na terça-feira passada. E o Dr. Ábido falou, entre outros assuntos, falou também sobre a questão do ponto biométrico. E lá ele colocou que ele teme perder pelo menos 300 profissionais dos 2.100 médicos lotados na prefeitura. Destacou que vai exigir, melhor dizendo, a presença dos profissionais, mas acredita que se deve ter bom senso e até uma flexibilização nessa área. Isso é viável dentro dessa nova proposta de biometria? Arnaldo, aquilo que eu falei, o ponto biométrico não vai engessar a administração pública, né? O que não vai acontecer mais é o servidor que não vem aqui bater o ponto a receber. Se ele não veio e não marcou a biometria dele, ele não vai receber. E aí o gestor lá, né, esse daí é um outro assunto também que eu estava até acabando de esquecer de falar, vai dar condições ao doutor Ábido, né, o ponto biométrico, de lá da sala dele, ele vê toda a questão da gestão do RH da saúde. Então ele vai ver, essa unidade aqui está com muito atendimento e pouco profissional. Aquela lá está com pouco atendimento e muito profissional. Então ele vai fazer essa gestão e caso vá acontecer essa saída de 300 profissionais, é aquilo que eu já te falei, a gente vai fazer uma reposição temporária até fazer um efetivo concurso público. Eu também queria voltar um pouco lá atrás, que a gente falou, o Arnaldo puxou na pergunta e você estendeu. A gente fala, quer dizer, o período de fartura de royalties, onde houve realmente muito desperdício, a gente citou aqui vários exemplos. Tem o CEPOP, que é o mais emblemático, né? Mais de 100 milhões de reais, feito pela Odebrecht, que os executivos da Odebrecht dizem que, né, que teve repasse depois de Caixa 2 para Garotinho, Rosinha e Clarissa. Enfim, mas também a gente tem obras estruturantes feitas naquele período. Vamos pegar o governo Arnaldo Viana e o primeiro governo Rosinha, sobretudo. Né? Foi o boom dos royalties. Você tem Arthur Bernardi, que já é feito até pelo governo Mocaibe. Depois, mas você tem a Alberto Lamilgo, a duplicação, que foi uma obra muito importante. Você tem coisas... O próprio HGG, né? O Só de Guarulhos. Você tem... A gente acho que tem que falar as coisas, mas tem que também ver que tudo tem aspecto positivo e negativo. E algumas obras ficaram. A HGG é uma obra importante. A duplicação do Humberto Lamego é uma obra importante também. Né? Eu acho que também não foi tudo ruim também. Eu acho que tem coisa... Tanto que Arnaldo até hoje lembrado, como o Fátima falou aqui, como prefeito... É tido como bom prefeito. Né? O governo Arnaldo pegou ali metade de Garotinho, quando saiu para se candidatar com a governador e ganhou com César Maia. E depois se elegeu, né, com o mandato próprio no mandato seguinte. Então, não é só coisas ruins, né? Tem coisas boas também, você não acha, não? Não, o dinheiro do Reuters era para fazer o quê? Fazer investimentos em infraestrutura. Né? Infraestrutura. Para mim também tinha que, como eu já falei, que deixar um legado lá na frente, tanto na questão do Fundecam para o microempreendedor e para o agricultor familiar, e essa questão do fundo de reserva. Agora, infelizmente, fizeram muita obra que aumentou o custeio da prefeitura. Então, hoje você tem, como a gente falou aqui, um CEPOP na Cidade da Criança, que aquilo custa dinheiro para se manter. Custa muito. O problema é a manutenção, né? A manutenção. O problema não é construir. Só construir. O problema não é Mas o Alberto Lamego, por exemplo, a manutenção é recapear quando não tem manutenção no Alberto Lamego. Qual a manutenção do Alberto Lamego? Não, eu sei, mas eu estou falando das obras que geram custeio. O problema não é você fazer 80 UBS. Se fala que você faz 40 e 40 que funcionam bem, dividindo por regiões do município, o nosso município tem uns distritos, então por ali você já mapeia a sua necessidade. E construísse ali umas UBS que realmente funcionasse 24 horas do que fazer 80, entendeu? O Alberto Lamego se fala que foi parceria governo estadual, governo municipal, mas a gente sabe que Arnaldo bancou. Garotinho ficou com crédito, mas Arnaldo bancou quase tudo. Tanto era o volume de dinheiro que se recebia à época de royalties, né?
E ela Mas faz é uma obra parte. importante, você não acha não? Alberto Lamego e a Acho importante. e a HGG? Acho importante. Como acho importante também a obra que o ex-prefeito Mocabe fez, que Arthur Bernardes, que Sim, hoje, sim. hoje é um dos maiores desafogos do trânsito. Porque A Virgem de Março, A né? Virgem de Março não comporta mais nada. Passava lembra, caminhão de cana ali. Cana, Não tem como. É inconcebível hoje passar caminhão de cana ali. Então, é uma obra importantíssima Sim, essa sim, obra sim. que o ex-prefeito fez, o Mocabe ali. Vamos falar um pouquinho da Previdência também? Não, vamos falar de Previdência. A gente tem mais um bloco ainda, né? É verdade. acho que André tem um histórico de presidente do PT, tem um histórico político também, que depois a gente pode abordar também as questões políticas nacionais, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas sobre essa questão da Previdência, André, tem uma reforma aí proposta, né? A proposta do Paulo Guedes que está em discussão. Você hoje, como presidente do Instituto de Previdência Municipal, como você avalia essa proposta federal de reforma da Previdência? Arnaldo, existem pontos nessa reforma que a gente tem que discutir muito, porque é inconcebível a gente mexer em BPC, mexer naquelas pessoas que estão lá na base da pirâmide lá, que são as pessoas que mais precisam no momento. Então, eu sempre defendi, né, que a gente trabalhasse em cima de cobrar mais de quem tem mais. Então, isso é uma posição que eu tenho de muito tempo. Acho que Paulo Guedes está tentando jogar Congresso abaixo a reforma, só que agora ele viu que a realidade do Congresso é outra. Não adianta chegar lá e querer impor o que ele quer. Então, vai ter muita discussão. Eu não tenho dúvida que essa reforma ela vai ser muito alterada pelos deputados e a gente está aqui atento, né? A gente está atento, a gente é responsável pelo Instituto de Previdência. Na verdade, hoje, os institutos de previdência dos municípios eram para estar muito melhor do que o INSS, porque se aportou recurso durante 15 anos e eram para estar... Vou te dar o exemplo do Previcampus. Previcampus hoje era para ter 1,5 bilhão em recursos aplicados. Então, Tem quanto? ali eu sustentava os aposentados por 70 anos. Hoje, quando a gente entrou no Previcampus, encontramos 800 milhões. Né? 800 milhões, sendo que quase 500 em fundos que altamente duvidosos que estão dando prejuízo ao município. Vou citar o exemplo aqui de um fundo Marte, né, de um grupo atacadista de São Paulo, que é o grupo Marte Atacadista, o Seta Atacadista. Esse investimento foi feito no dia, se eu não me engano, 10 de outubro, ou seja, uma semana depois da eleição. Fizeram um investimento de 17 milhões. E esse grupo, 2 meses depois, fechou 52 lojas em São Paulo. Então, Aqui, dinheiro perdido. o Chaú tá aqui perguntando Dinheiro perdido. nas redes sociais se houve desvio de dinheiro do Previcampus, como é que medidas estão sendo feitas para apurar isso? Vou te dar até um histórico do que aconteceu. Nosso ouvinte está... Vou responder. Vou te dar um histórico do que aconteceu no segundo semestre de 2016. No segundo semestre de 2016, houve uma movimentação de mais de 500 milhões, dinheiro que saiu do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para ir para fundos duvidosos ou para ir para a própria prefeitura. Eu não tenho dúvida que o salário de novembro e dezembro de 2016 foi pago com recurso da Previcampus. 103 milhões que foi transferido sem nenhuma justificativa, nenhum processo. Isso é grave, né? Grave. Queria responder ao Buchaô que deve ter pelo menos umas 4 operações da Polícia Federal investigando esses investimentos que foram feitos em 2016 na Previcampus. Eu mesmo já recepcionei a Polícia Federal por 2 vezes. Uma estava investigando 4 fundos que dessas aplicações que foram feitas depois da eleição. Depois da eleição fizeram 250 milhões em investimentos. E depois teve outras operações mesmo. Tem uma operação, inclusive, de um hotel lá na Barra da Tijuca, que é um hotel até que teria a bandeira do Trump, mas depois que ele ganhou a eleição do presidente dos Estados Unidos, ele saiu do negócio e tá
Previ Campos investiu 40 milhões nesse hotel, o hotel está pronto, só que hoje está com imbróglio. Né? Um imbróglio que existe ali cotistas que estão envolvidos em algumas operações, como o próprio o Arthur Soares, que é um dos sócios desse investimento. Então, está lá com dinheiro bloqueado do seu hotel, o hotel não consegue se movimentar porque tem sua receita bloqueada. É um investimento que o Previ Campos tem 40 milhões e que a gente está ali. Notificamos a todos os gestores e administradores dos fundos. Já fizemos toda a manifestação em relação ao Tribunal de Contas. Tanto é que um dos motivos da reprovação das contas da ex-prefeita Rosinha, referente 16, foi referente a Previ Campos. Notificamos também o Ministério Público, Polícia Federal, notificamos todos os órgãos. E agora, eu falo não como gestor, mas como servidor, eu espero que as autoridades competentes façam o que a gente espera, porque é inconcebível o que aconteceu na Previ Campos não gerar em medidas punitivas para os gestores da época. E quem que vai ressarcir os cofres públicos desse dinheiro que... Boa pergunta, né, Luiz? É o que eu sempre falo, no final, vai acabar tudo sobrando para a prefeitura, porque é o que acontece hoje na realidade em relação ao Estado. O Estado hoje... Isso não é crime de probidade? É crime de probidade. Eu recebi uma auditoria da Secretaria de Previdência, né, porque acabaram com o Ministério da Previdência, depois virou Secretaria da Previdência, em agosto de 2017. E o relatório do auditor fiscal da Previdência, ele deixou bem claro, cometeram o crime. O governo passado conseguiu o que a gente chama de CRP, que é o Certificado de Regularidade Previdenciária, fez um parcelamento só para conseguir esse CRP, para fazer essas transferências, e não pagou nenhuma parcela. Então, o auditor fala que o governo passado cometeu crime de falsidade ideológica, cometeu crime de improbidade. Então, o próprio auditor da Previdência já acionou o MPF com esse relatório dele e está gerando essas operações, está gerando diversos inquéritos aí. E eu não tenho dúvida que as pessoas que fizeram esse mau uso do recurso do servidor, do recurso que vai garantir o futuro do servidor, vão pagar por isso, né? Mas, infelizmente, respondendo aqui, se esse dinheiro não for recuperado, né, vai acabar tudo sobrando para a prefeitura. Isso já aconteceu, Aloysio, não é a primeira vez, não. Lá atrás, antes do Previ Campos, tinha a Caprev. Eu ia falar isso. Tinha a Caprev. Então, esse grupo é especialista em quebrar a Previdência. Você sabe quem foi que transformou a Caprev para Previ Campos? Jonas Lopes. Jonas Lopes Carvalho Filho. Jonas Lopes. Eu entrevistei ele. Foi eu que entrevistei. Estou ficando velho mesmo jornalismo. Então, foi eu que entrevistei ele na mudança. Quebraram a Caprev. Se tivesse mais um ano, ia acabar de quebrar por completo a Previ Campos. Porque não era onde tinha um recurso para eles usarem. Né? E depois eu vou te mostrar aqui. Eu vou tá aqui no ano de 2016. A receita corrente líquida do município foi 1.547 bilhões no ano de 2016. Só que a receita realizada foi 2.195. Aí, o que é essa diferença? Esses dados aqui são dados do TCE. Dados que estão lá registrados no TCE. Prestação de contas que os governos fazem todo ano. Aí eu fui ver que diferença é essa entre receita líquida e receita realizada. Essa diferença aqui, de quase 700 milhões, foram os empréstimos. Que entrou, não contabiliza como receita corrente líquida. Sim, então, você vê, além de tudo, pegar esses empréstimos que evaporou. Assim, entrou o dinheiro, 500 milhões, e evaporou e deixou um legado de uma dívida de 1 bilhão e 300 com a Caixa Econômica, onde todo mês a gente paga 10%. Porque isso porque o Robson e o Zé Paz conseguiram reverter lá a cobrança draconiana que deixaram, senão seria muito pior. Seria muito pior. O TRF2. Exato. A Caixa queria cobrar praticamente a participação especial toda. 30% do ROIT. Interessante, André, Aloysio e Arnaldo, é que essa farra com os órgãos, os grupos de previdência, com as instituições, foi muito grande no Brasil, né? E foi geral, foi desde Postales, o Previ do Banco do Brasil e muitos outros, da Petrobras. Quando eu recebi aqui o pessoal da Polícia Federal, a operação... Foi quando isso, André?
foi no final de 17. A operação foi da Polícia Federal de São Paulo. Na verdade, era um grande esquema, um grande grupo que operou em diversos fundos de previdência. O campeão foi a Uberlândia. Teve até ex-prefeito preso. E depois de lá foi o Prev Campos, infelizmente. Né? Ali no topo do ranking ali, dos institutos envolvidos, depois de Uberlândia foi o Prev Campos. Como diz o Arnaldo, mais um ufanismo, né? Mais uma grande conquista para Campos. Né? Que lá, como eu estava falando, hoje era para ter 1,5 bilhão. O Prev Campos perdeu o perfil de investidor qualificado. Quando você tem um patrimônio de mais de 1 bilhão, né? O Prev Campos era um dos maiores do Brasil, ali, entre os 10 maiores do Brasil. Então, o gestor do Prev Campos, quando chegava em qualquer... Era tratado com tapete vermelho. Com tapete vermelho, entendeu? E hoje, vale salientar também, Luiz, que eu esqueci de comentar, que esse patrimônio que a Prev Campos tem, hoje está todo ele comprometido para 2021. O período de resgate dele é a partir de 2021. Eu não tenho nenhum recurso, eu só vou ter um recurso até 2021 para resgatar, que eu acho que é 80 milhões, desses 750, 800 que a gente tem lá. O resto está tudo nesse tipo de empreendimento que eles fizeram. Tem um empreendimento que eles fizeram, um resort, lá em Trancoso. 10 anos de resgate. Eu nem sabia disso. 10 anos de resgate. O do Banco do Brasil era dono toda aquela região, a Previ era dona de toda aquela região de Sauípe, ali perto de Salvador, né? Aquela praia, toda aquela região de Sauípe, ali aqueles 3 hotéis e mais o Ibero alguma coisa, tinham quase 40%, 50% de dinheiro da Previ. Agora seria bom se garantisse para o servidor aposentado de Campos umas férias em Trancoso, mas não deve ser muito bem essa consequência não, né, André? Não deve, eu acho que não. Na verdade, quando eu cheguei no Prev Campos, assim, um modelo que eu tinha em relação aos investimentos, infelizmente a gente não tem investimento disponível para fazer, eram 2. Primeiro, acho que já foi liberado agora pela Secretaria lá da Previdência, a gente poder ofertar ao nosso servidor empréstimo consignado com recurso do fundo, coisa que é proibida, né? O sistema financeiro não aceita isso, mas que estava em aprovação já para liberar um percentual, vamos botar aí de 10% do patrimônio, a gente poder ofertar ao servidor, que seria um dinheiro mais barato para o servidor e eu não teria investimento que me daria essa rentabilidade. Vamos supor, se emprestasse a 1% para o servidor. Eu não acho nada igual. Que dá isso. E a segurança é desconto em folha. A inadimplência é 0. Então, esse era um dos projetos. E outro projeto era também desses recursos, em vez de ser aplicados em negócio lá em Trancoso, Barra da Tijuca, na nossa cidade. Quantos empreendimentos que o recurso do Prev Campos não poderia ter sido feito aqui na nossa cidade e a gente, servidor, olhando aquilo ali. Vou dar um exemplo, um shopping center, como é um shopping que tem aqui em Campos, que é administrado por fundo. Então, é um negócio, a meu ver, que é lucrativo, que a gente está vendo aqui o dia a dia. Agora, 15... Até o cara falou comigo, 15 chalés, diária de 100 mil reais no Réveillon. Falei, daqui a 10 anos, isso pode virar pó. Pode chegar e não dar certo o negócio. Como muita coisa ali na região virou pó. E na hora de pedir o resgate, a gente perder 80 milhões que tem nesse investimento. Qual região você está falando? De Trancoso. Ali sul da Bahia, né? Muito bonito ali. Muito bonito. Caraíva, Trancoso, Arraial da Ajuda. Campo de golfe, um dos mais bonitos do Brasil e considerado um dos mais bonitos do mundo, tinha um investimento de condomínio que até hoje, quase 20 anos depois, vendeu 4 ou 5, 6 terrenos. Tem 4 ou 5 ou 6 casas, nada mais. Mas o que eu falei, se isso fosse significar para o servidor perspectiva de... Depois de aposentado, poder usufruir, mas não é nada disso. Né? Não é nada disso. Fundo de pensão no Brasil e no mundo, né? Perigoso. Agora, por exemplo, enfim, você foi... A Arnaldo destacou, você foi petista, mas
do que foi descoberto, tem muita coisa envolvendo no governo PT fundo de pensão, né? Muita coisa, muita coisa. Bom, 8h09. Voltamos dentro de instantes. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha FM.